Vale a pena orar. Mesmo se você não estiver sendo estimulado por bons sentimentos, ore. A carne diz, não, ore só quando você tiver vontade. Mas o Espírito diz, ore, ore, ore com vontade, ore sem vontade, mas ore. Não podemos satisfazer as vontades da carne. Precisamos renunciar à nossa vontade, precisamos ter domínio próprio e dizer, não, eu vou orar. Com vontade ou sem vontade eu vou orar, eu vou buscar a Deus, eu vou ter comunhão com Deus. E há momentos, irmãos, que nós devemos lutar em oração. Precisamos se esforçar em oração, lutar em oração como Jacó, quando ele disse, não te deixarei enquanto não me abençoares. Em tempo como este, irmãos, é essencial nós termos a prática da oração. E somente a pessoa que crê no poder da oração vai conseguir negar as suas vontades e perseverar em oração. E Deus promete, tudo que pedires em oração crendo recebereis, mas para isso você tem que orar. Faça uma oração verdadeira, faça uma oração determinada, persevere na oração, ore até você orar de verdade. Pois a igreja primitiva orou durante 10 dias, então veio o Pentecoste sobre a terra. Moisés orou 40 dias, e quando ele desceu do monte, a sua face brilhava tanto que ele teve que cobrir o seu rosto. Precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos negar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Precisamos andar no Espírito. Precisamos, irmão, é chegado o tempo da igreja voltar a orar, voltar a jejuar. E o jejum, escute, o jejum é a parte muito importante, é a parte essencial na vida do cristão. É a parte essencial do negar a si mesmo, pois existe uma luta diária entre a carne e o espírito, e aquele que for mais alimentado irá vencer. E assim como a oração é importante, o jejum também. Nós precisamos praticar o jejum, mas o desejo da nossa carne é comer. E o desejo de comer é um dos desejos mais fortes da nossa carne. E foi por comida que Esaú trocou seu direito de primogenitura. Foi por causa da fome física, pelo desejo da comida, que ele trocou a sua primogenitura. E foi pela comida também que o diabo tentou Jesus no deserto, quando ele estava orando e jejuando. Durante 40 dias, o diabo veio com a tentação oferecendo, olha, transforme essa pedra em pão. Irmãos, Paulo, escute, Paulo, grande apóstolo de poder, declarou que esteve várias vezes em jejuns. Irmãos, a comida em si mesmo não é pecado, mas porém, cuidado, ela não pode ser o seu Deus. Nós precisamos jejuar, renunciar à nossa vontade. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 17 ao 19, Paulo diz assim, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos, pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. E o verso 19, ele diz assim, quanto a estes, o seu destino é a perdição, e o seu Deus é o seu estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Paulo estava dizendo que o seu Deus é o seu ventre. Entenda uma coisa, muitos desejam o poder de Deus sobre as suas vidas, mas não conseguem nem vencer a carne, não conseguem vencer uma boa refeição, não conseguem dizer não para a comida, para jejuar, não conseguem nem vencer a carne. Precisamos jejuar,
O nosso ventre não pode ser o nosso Deus, nós devemos ter domínio próprio. Nós devemos fazer a vontade de Deus, precisamos jejuar. Irmãos, para ser usado por Deus, você precisa provar para Deus que o seu ventre não é o seu Deus, como Paulo estava dizendo. Você precisa provar para Deus que Deus é mais importante para você do que um prato de comida. Eu sei que é difícil jejuar, ainda mais quando você escuta a carne estralando na panela, aquela comidinha cheirosa, mas você precisa jejuar. A igreja precisa jejuar, precisa orar, jejuar. E saiba de uma coisa, para que o jejum tenha um grande valor diante de Deus, ele deve ser acompanhado de um coração sincero, de busca sincera por Deus. O jejum deve ser praticado sem motivos egoístas para ser eficaz. Você precisa jejuar. Jesus jejuou e ele espera que os seus discípulos jejuem. Jesus disse quando vocês jejuar, ele não disse se vocês jejuarem, mas quando. Jesus espera que aqueles que seguem ele jejuem. Precisamos praticar o jejum. Irmãos, entenda uma coisa em nome de Jesus, que o verdadeiro jejum é dar lugar a Deus sobre todas as nossas vontades. Se você quer mais de Deus, deixe de comer e faça jejum para se aproximar de Deus. Pois da mesma forma que a comida alimenta a carne, o jejum alimenta o espírito. Ei, se você quer andar no espírito, se você quer viver no espírito, então alimente o espírito, jejue. E quanto mais nós andamos no Espírito, andamos com Deus, mais poder de Deus nós teremos na nossa vida. Ei, se achegue a Deus e Ele vos achegará a vós. Irmãos, há uma luta diária entre a carne e o Espírito. Aquele que é mais alimentado vai vencer. Esse é o segredo. Quer andar no Espírito? Então alimente o Espírito, jejum. Assim como a carne alimenta, a comida alimenta a carne, o jejum alimenta o espírito. E se você praticar tudo isso, com certeza a sua vida vai mudar. Ore, jejue, se santifique, renuncie a si mesmo para seguir os passos de Jesus. Muitos podem até dizer, irmã, parece que eu comecei a jejuar, parece que as coisas pioraram. É claro, você acha que o diabo vai ficar de braços cruzados, vendo você orar, vendo você jejuar, vendo você crescer espiritualmente? É claro que não. Ele vai te tentar de todas as formas, fazer você parar de jejuar, parar de orar. Por isso que quando a gente começamos um propósito de oração de jejum é tão difícil. Porque nós somos atacados, o inimigo não quer que a gente cresça espiritualmente, o inimigo não quer que a gente tenha comunhão com Deus. Por isso que quando você começar um propósito de oração, de jejum, tenha em mente que as coisas não vão ser fáceis, não. Vai vir luta, vai vir problemas, mas não pare, não desista, persista, confie em Deus. É uma luta diária, há uma luta no mundo espiritual. Quando nós começamos a orar, a jejuar, a buscar a Deus, o inferno se levanta, mas se levanta para cair, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então fique firme com Jesus. Quando você começar um propósito diante de Deus de oração e jejum, lembre-se, as lutas vão vir, os problemas vão vir, o diabo vai se levantar, mas persista, não desista. Como Deus disse para Daniel, Daniel, tu porém, vai até o fim. E eu digo para você, vai até o fim. E você alcançará a vitória. E você alcançará aquilo que você busca, aquilo que você deseja para com Deus. E lembre-se que Deus pode fazer abundantemente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Mas, porém, só depende de você. Só depende da sua força de vontade ou do seu esforço para com Deus. Deus conhece o coração, Deus sonda os corações. Então se esforce para com Deus e lembre-se, não tem como você crescer espiritualmente na sua zona de conforto. Você precisa
fazer mais para Deus, se dedicar mais para Deus. E você alcançará, e você chegará naquilo que o Senhor determinou na sua vida, no propósito de vida que o Senhor tem contigo na terra. Então continue, faça isso, ore, jejue, se consagre para com Deus, para ser usado poderosamente nas mãos de Deus, para ser um instrumento nas mãos de Deus. Precisamos nos despertar do sono espiritual, pois é chegado o tempo. Já é a última hora da igreja na face da terra. Precisamos fazer algo para Deus enquanto há tempo. Não podemos chegar diante de Deus de mãos vazias, pois o tempo é curto. Jesus está voltando. Façamos a obra de Deus enquanto há tempo. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.